Olá, olá! Estamos aqui para mais um estudo de caso de consultório. Como vocês sabem, eu amo muito, muito essa aula aberta aqui no YouTube. E hoje nós temos uma convidada especial que vai trazer um caso aqui para a gente aprofundar. O estudo de caso de consultório é onde uma aluna da formação TPM traz um caso real de consultório e juntas nós aprofundamos nesse caso. E é de extrema importância para nós, terapeutas especialistas, para que possamos aumentar o nosso repertório. O terapeuta se desenvolve através da escuta de histórias. Quanto mais você acolhe histórias, quanto mais você direciona mulheres em seu processo de autocura emocional, mais você aumenta seu repertório e mais você afina o seu instrumento. Eu amo muito essa aula justamente por aprender muito, por também me desenvolver, porque a gente acaba se identificando com essa história. Isso vai acontecer com vocês aí. Nossa, eu já passei por isso. E aumentar o repertório para ajudar outras mulheres, porque um caso que você acompanha aqui, você pode se deparar com um caso semelhante aí no seu dia a dia. E aí, o que que acontece? Você vai lembrar, nossa, foi desse jeito esse processo. É claro, cada caso é um caso, mas a linha, o processo, as sessões vai se adaptar independente da história, tá? Eu vou trazer aqui a Raquel para ela já iniciar aqui contando essa história pra gente. Oi, Raquel, Oi, bem-vinda. Ju. Muito Que bom estar bem-vinda. aqui com você. É uma honra ter você aqui. Que bom que você aceitou aí o convite de trazer um caso para gente. É algo muito importante para nós, né? Para a gente se desenvolver. Eu já estou aqui com o meu caderno, já estou com a minha caneta, mas antes disso, fala um pouquinho sobre você, de onde você é, que turno você é. Bom, meu nome é Raquel Batista, eu sou da turma 6, meninas, turma 6. Amo caso de consultório, como a Ju falou, me desenvolvo muito, né? Sou casada, tenho 3 filhinhos, né? Uma menina, 2 meninos. Os meninos eu acolhi, né? São meus sobrinhos, então agora mais são filhos, né? São filhos de coração. E é isso, meninas. Tenho trabalhado como terapeuta, especialista no universo emocional feminino, fazendo rodas de conversas, palestras e atendendo, né, no individual. Que legal, Raquel. Raquel, vamos lá. Como você já sabe a nossa dinâmica aqui, eu vou trazendo as perguntas e você vai me trazendo aí essa história para que possamos aprofundar ainda mais. Primeiro, eu quero saber qual a idade dessa mulher e o porquê que ela te procurou. Qual foi a dor que ela te procurou? Então, ela tem 43 anos, essa mulher, e ela veio através de 2 rodas de conversas que eu fiz, né? Ela se identificou com as coisas que foram faladas e aí ela falou que queria muito fazer e a gente deu início ao processo dela, que foi incrível, validou muitas coisas, né? Então, ela sentia muito medo, né? A principal queixa dela durante a anamnese foi medo. Medo do hoje, medo do amanhã, ela tinha medo da solidão, ela falava que não gostava de ficar sozinha, ela não gostava de saber onde ela estava, porque ela tinha muito processo de mudança, assim, de local. Depois mais pra frente, eu entendi o porquê que ela tinha medo, né, de não saber onde está. Ela falava: eu tenho medo de não saber onde está. E ela também passou por uma situação que eu achei bem interessante, né, que ela falou sobre ela era mais velha, filha mais velha, né, e durante a anamnese a principal queixa dela foi medo. Medo, insegurança, medo do hoje do amanhã, ela falou que também procrastinava muitas coisas, ela era procrastinadora, insegura, relatou também que a mãe, tinha depressão, a irmã dela também, o irmão, e eu perguntei: "Você?". Aí ela falou: "Eu luto sempre, Raquel, eu não deixo me abater". Eu falei: "Um ponto positivo, né". Mas ela sempre lutava com essa questão da depressão, falou que isso não afetava ela, né.
e ela tinha um pai, ela estava sentindo muita tristeza também naquele momento, porque ela tinha um pai com Alzheimer, né? Então isso estava deixando ela muito mexida, porque ela era muito apegada ao pai. Ela também sentia algumas sensações como dor de barriga, angústia no peito. E uma coisa que eu achei bem interessante que ela relatou foi que ela mostrava para os outros uma felicidade, ela se mostrava feliz por fora, mas ela era triste por dentro. E ela falou: eu sou uma árvore, eu sou uma incógnita para as pessoas. Eu até brinquei com ela, falei: não, mas aqui você não pode ser uma árvore, não. Eu quero te ajudar. Ela falou: não, tudo bem, eu tô aberta ao processo. Mas Ela é a, filha o quê? a primeira filha Depois vieram quantos? veio a irmã do meio e o filho mais novo, o desejado, que ela fala. E ela trouxe algo muito importante também na anamnese, foi que ela contando, né, ela dá um pouquinho da infância, ela disse que eu achei bem interessante, porque ela falou que a mãe dela, o pai dela queria muito um menino. E quando a mãe dela descobriu que ela era uma menina, ela não contou para o pai. E ela falava que a mãe dela contava que todo dia ele deixava um dinheirinho pro menino. Toma aqui um dinheirinho para você comprar uma balinha pro fulano, que eu não lembro o nome do rapaz, né? Que era o suposto filho menino. E aí a mãe dela, Ela já tinha nascido? não, ela estava na barriga e ela soube dessa história porque a mãe dela contou. Isso refletiu muito nela. E aí ela falava, ela falou que a mãe dela só foi contar que ela era uma menina com 8 meses. E nesse meio tempo, ela falou que ela falava assim que minha mãe falava que o meu pai falava: toma um dinheirinho para você comprar um doce para o fulaninho. Toda vez que você quiser um docinho, tá aqui o dinheiro. E ela acariciava a barriga como se fosse um menino. E a mãe naquela, como eu vou contar que é uma menina, né? Até que não teve jeito, ela acabou contando. Ela disse que o pai aceitou, mas isso refletiu na história dela, que eu vou contar mais para frente. Sim. É, esse é um ponto bem importante. Raquel, só um minuto, deixa eu fechar uma aqui. Tá. Então, esse é um ponto muito importante. Por quê? Porque o sentimento da mamãe aí, ela acaba sentindo também, é levado para a vida, né? Nós vamos entender isso melhor. Mas é algo até mesmo para a gente trazer, né? Engraçado que hoje eu estava conversando com meu esposo sobre isso pela manhã. O quanto os pais esperam o casal. Ele é o terceiro filho homem, né, da família, o terceiro. Então, o segundo já vem à espera da menina. O terceiro, imagina, já vem ainda mais. Agora vai ser a menina, né? E a gente conversando sobre isso, do primeiro filho, é um homem, isso no inconsciente coletivo, aí vai ser aquele, mas eu não esperei um homem. A maioria das vezes, não significa que são todos que esperam, mas a maioria das vezes. E depois a menina, porque o menino, ele vem ajudar o papai a, a cuidar da roça, vamos falar antigamente, da fazenda, trazer o dinheiro para casa, e a menina vem para ajudar a mamãe, que a mamãe já está mais velha na casa, né? E isso é um padrão muito até hoje. Eu já trouxe esse aqui para vocês do chá de revelação. Se bem soubesse, os pais não fariam isso, porque é uma grande frustração. Tem a expectativa do que é. Ainda faz as brincadeiras. Eu acho que é menina. Eu acho que é menino. Você Uhum. tem cara de mãe de menina. Você tem É. cara de mãe de menino. De mãe de menina. Aí você fala, meu Deus, agora imagina só. Então, todo esse sentimento da mamãe que é expressado ali é sentido para o bebê.
e é carregado para a vida, que a ferida emocional da rejeição ela é moderada na maioria das vezes. É justamente aí. Quando ela falou da infância dela na anamnese, o que que ela trouxe para você? Então, ela falou que ela realmente, quando o irmão nasceu, né, porque teve ela falou também que a irmã dela passou por isso, porque o filho homem era tão desejado que Ah, imagina. ela achou que a segunda gravidez ia ser um menino, foi uma menina. Então ela falou: "Eu e minha irmã passamos por essa situação". E aí o terceiro foi um menino, e aí foi quando ela falou: quando meu irmão nasceu, eu me senti totalmente abandonada e rejeitada pela minha mãe e pelo meu pai". E ela era Quantos anos muito ela ligada, ela fala que ela é muito ligada ao pai, realmente ela é muito ligada ao pai, né. E aí ela contou isso, ela falou que se sentiu triste, sentiu raiva, porque ela sentiu, assim, tipo: "Agora já era, né, quem eu sou? Porque meu pai queria tanto menino e ele veio, então não sou mais nada". Então, nesse momento, ela falou que sentiu raiva com o nascimento do irmão, né, e se sentiu triste, com raiva, se sentiu rejeitada mesmo. agora hoje, na fase, ela tem filhos? Tem 2 meninos, Dois meninos. 2 meninos. Dois meninos. Casada? Sim, ela é casada. O que que ela traz desse medo do amanhã, medo de saber onde está, essa procrastinação? O que que prejudica ela no dia a dia, né? O que que ela mais percebe que limita ela aí? Ela tinha dificuldade de realizar as coisas, porque ela tinha medo, medo constante, medo da mudança. Ela trabalha? Não, não trabalhava, agora ela já trabalha, mas Ela é ela no lá. momento da sessão é. E aí, uma coisa muito interessante também, Ju, é que ela falava assim: "Raquel, uma coisa que acontece muito, que me causa pavor, é as mudanças", porque ela se mudou muito de endereço, de localidade. E ela falou que aquilo ali para ela era um terror se mudar, e aí a gente conseguiu identificar o porquê que ela tinha esses medos, né. Lá, quando a gente fez o olhar sistêmico, o acolhimento da criança, veio essas memórias, né, do abandono, por que que ela sentia isso na fase de adulta, né. Ela falou que foi abandonada na escola quando ela era criança, e aí ela teve que voltar sozinha para casa, e para ela foi um choque muito grande, ela sentiu muito medo, né, e ela teve um episódio que nós trabalhamos também em uma das sessões que, a mãe dela teve um surto, e a mãe dela foi levada para o sanatório numa camisa de força e ela viu tudo. E nesse momento, ela teve que fazer uma mudança, ela saiu da casa dela e ficou um tempo morando na casa da avó. Então acredito que ela tenha linkado esse momento e ela desenvolveu esse pavor de mudança. Porque ela saiu da casa dela, do conforto dela, de tudo que ela vivia, e foi morar na casa da avó durante esse período que a mãe ficou internada no sanatório, e a vida dela mudou totalmente, né. E ela falou que tinha muito esse medo, né, de mudança, mudança de um lugar para o outro, era o que e isso era o que ela mais vivia, Ju, porque o marido dela trabalhava em regiões diferentes, então para ela, ela tinha que viver se mudando e aquilo para ela era a morte, que ela falava. E era esse medo constante do hoje, do amanhã, A era relação com a mãe, com o pai, como que ela trouxe na anamnese? então, ela disse que a relação dos 2 era muito boa, mas ela falou: "Raquel, eu sou muito ligada ao meu pai". Ela repetiu isso várias vezes. Uma coisa que eu achei muito interessante também que ela trouxe da infância, foi que ela falou: "Raquel", eu falei: "Como era a sua infância?", né, ela: "Minha infância foi boa, eu era muito moleque, fazia coisa de menino, brincava de bola, não brincava de boneca". Aí eu: "Opa". E aí eu fui anotando esses pontos importantes, né, pra gente trabalhar mais pra frente. Isso muito acontece com a que eu preciso ser amada pelos meus pais. E para ser amada, eu preciso ser menino, né? E, Uhum. consequentemente, eu me coloco nesse padrão do menino. Isso acontece muito, muito. É muito interessante quando a gente vê a história e a gente entende o padrão, é muito isso. Eu falo que meu pai ele me educou como um menino.
Minha mãe fala assim: não, a gente não tinha preferência e tal. Mas lembrando de como meu pai me tratava, com 10 anos eu já estava aprendendo a dirigir moto. Então, Caramba. assim, é muito para menina isso não existia, essas coisas, a forma que ele me tratava e tal. Aí você vai lembrar, né? Primeira filha, filha primeira e única, né? Essa necessidade do menino, que já vem no inconsciente coletivo aí, aí você vai tentando ser um menino para o papai e a mamãe se orgulhar. E sem perceber, muitas mulheres estão nesse lugar, sem perceber, estão E ela nesse falava muito isso, Ju, porque quando a gente faz a parte da anamnese, né? E eu falei, e você? Ela falou, Raquel, eu tenho zero energia feminina, eu não gosto de me arrumar, não gosto de me cuidar. Ela falou, eu não gosto de ser mulher, então ela tinha uma negação, né, em ser mulher, que ela trouxe isso para a vida de adulta. E ela falou, a única coisa que eu gosto de ser mulher é porque eu sou mãe. Fora isso, e ela não se cuidava, ela não olhava para ela, né? Ela falou, Raquel, eu não gosto nem de depilar minha perna, para você ter uma noção. Eu faço porque eu sou obrigada. Então, olha o nível de consciência, né, que ela tinha. Ela falou, e ela realmente, ela não se arrumava. Ela vinha para as sessões e você não via nada feminino, né, um brinco, nada. E Uhum. depois isso foi mudando, né? Depois que a gente trabalhou, isso foi mudando. Ela vinha para as sessões E a totalmente relação com os filhos dela? muito boa, mas é aquela mãe assim que se anulou totalmente para viver para os filhos, né, e para o marido. Ela se anulou totalmente. O filho dela também teve um problema quando era pequeno, ele teve meningite. E aí ela falou que chegou um tempo que ela trabalhava, mas depois que o filho dela teve a meningite, ela parou para poder cuidar do filho. E ela teve o primeiro, que já tem acho que 18 a 19 anos hoje, e teve o segundo, e ela se anulou totalmente para viver a vida de mãe, né, e de esposa, e cuidar da família e do lar. Não tinha sonhos, não tinha projetos. Uhum. Lá no olhar sistêmico, como que foi esse olhar dela, o posicionamento dela com o pai e da mãe? Ah, foi uma coisa muito interessante, que quando ela se desenhou adulta. E ela não olhava para os pais, né? Ela olhava para frente e os pais também não olhavam para ela. Então, achei Uhum. bem interessante, porque ela se desenhou como adulta. Sim. E aí, qual foi o sentimento dela diante disso? Ela ficou olhando, aí eu falei, quando você olha para esse desenho, o que que você vê? Aí ela, Raquel, eu me vejo adulta. Aí eu, mas você não tem nenhum sentimento? Aí ela, de primeira ela falou que ela gostava de ser assim, de ser adulta, né? E aí a gente foi para técnica, e aí foi quando ela fez o choro, né? Ela foi quando ela expressou mesmo aquela criança, né? E justamente veio o que ela falou, que foi a memória de quando ela foi abandonada na escola e quando o irmão nasceu. A gente trabalhou essas duas memórias. E para acolher o pai e mãe foi o quê? Interessante, Ju, porque no acolhimento pai e mãe foi bem assim, ela conseguiu acolher. Não tive nenhuma, até achei que ela ia ter uma dificuldade, mas não, ela acolheu super bem o pai e a mãe. Sim. Já identificou aí a ferida? Se foi você fala de Eu, abandono. eu achei que eram quatro, né, na anamnese. Aí deu abandono, rejeição, um pouquinho de traição também, porque ela trouxe coisas relacionadas ao casamento e ao marido, né? Então, um pouco de traição e um pouco de humilhação também. Vai trazer, mas são duas predominantes, no máximo duas. A gente sempre passa por todas as feridas. Se a gente for olhar para a nossa história, e se eu for olhar para a minha história, eu vou ver um tiquinho de cada coisa, um tiquinho de cada coisa. Aí eu falo, nossa, que eu adaptei aqui mesmo? Mas a gente sempre tem uma, duas como predominante, que é assim, não, essa aqui foi a que mais aconteceu em minha vida. Qual que foi Foi mais a rejeição. e a próxima abandono? É.
Porque abandono tem rejeição. Depois traição e humilhação, porque ela contou outras situações, né, que validou essas outras duas feridas emocionais. É. Não, mas sempre vai ter uma história disso, aqui. Mas a gente sempre pega a que mais se repete. É a que mais se repete. A gente trabalha essas para gerar recursos. Ok, então o acolhimento pai e mãe foi ok. Foi ok. Até me surpreendi, porque ela acolheu super de boa. No acolhimento da criança. Também teve choro, né, ela expressou muito através do choro, mas conseguiu acolher também a criança de uma maneira muito satisfatória. Ao olhar para a criança, ela conseguiu já de primeiro momento visualizar, sentir. Sim, sim. Quando eu apliquei a técnica, ela já começou a chorar. O choro veio numa intensidade muito grande, aí eu fiz todos os recursos, né, de respiração, e aí veio muito forte, como eu falei, essas duas, né, e ela sentia essa tristeza, esse medo, ela sentiu também quando ela olhou para a criança, ela se sentia muito triste. Ela falou: "Eu sinto tristeza, parece que eu não sou ninguém, eu me sinto abandonada, eu me sinto rejeitada", ela citava, né, as o que ela sentia. Uhum, uhum. Tá. Na parte de depois que foi do olhar sistêmico, na descoberta emocional, qual foi a emoção predominante aí? Medo, tristeza e raiva. Qual que foi a mais aí? Que mais Deu apareceu? bem alto o medo e a raiva, foram os 2 que deram mais alto. Na hora de olhar para a experiência, qual a emoção que surgiu na experiência? Foi a raiva. Então, na hora dela trazer a experiência, ela trouxe mais experiência de raiva. Sim. Como que foi essa sessão dela aí? Foi incrível, a gente fez a técnica da liberação emocional com a almofada, né, porque ela sentiu ali muita raiva, principalmente da questão do irmão que ela trouxe de novo. Sim. O irmão nasceu. É isso que eu quero trazer aqui para a gente olhar. E olha que ponto importante, sabe? Porque é uma das coisas que eu trago muito para vocês. E isso serve para mim também. Porque quando a gente olha para a ferida emocional, igual a gente vai olhar para a ferida emocional do abandono. A ferida emocional do abandono, na maioria das vezes, o medo como predominante. A emoção, medo como predominante. A maioria. Mas como a gente sabe, cada história é uma história. E às vezes aquele 1% é onde que você se depara com uma história como essa e vai entender que, olha para você ver, no momento de se sentir abandonada, eu não me senti com medo, eu senti raiva. Aí aqui você falou da injustiça, da ferida, né? Da humilhação que veio. Mas foi uma outra história que ela trouxe também. Tá, então, aí a gente olha, porque é uma ferida emocional que pode ter raiva, que é da humilhação. É uma das feridas emocionais aí que vem a raiva como predominante. Mas só para a gente entender que sempre a gente vai deixar a cliente validar e falar, expressar. Porque se a gente for levar em consideração, né, todo o nosso repertório, nosso know-how de conhecimento, como possibilidade de estudo sobre a ferida emocional, a gente vem com, né, uma ideia ali, mas na hora que ela vai trazer, não é. Então a gente tem que ter bastante esse olhar, essa observação, porque não adianta a terapeuta falar assim, não, você tá, é raiva isso, ó, é medo isso. Não, mas eu não senti com medo, eu não senti medo, eu senti raiva, ou sei lá, eu senti tristeza. Então é um ponto bem, muito importante a gente observar. Quem valida é sempre a cliente, a paciente, quem fala o que sente. Como que eu vou falar o que ela sente, sendo que eu não vivi aquilo? Ninguém viveu aquilo por ela, né? Então, ok. Como que foi essa sessão? Foi ok para ela? Ela conseguiu passar pelo processo?
Sim, sim. A questão da humilhação que ela sentiu foi porque ela falou que quando era pequena, ela usava, a prima pegou uma boneca dela e aí ela quebrou essa boneca, e aí a prima colocou a culpa nela e tudo mais, aí trouxe aqui, e ela se sentiu humilhada, porque brigaram com ela e tudo mais. Ela trouxe, como eu falei, a questão do irmão de novo, ela falou, ela repetiu. Na fase ali da adolescente, ela falou que usava as roupas, né, dos primos, então quando chegava numa festinha, foi a memória que ela trouxe, né? Ela, ela ficava chateada porque comentavam, né? E ela desenvolveu esse padrão também, agora na fase adulta, era algo que incomodava demais ela. Então ela se sentia humilhada com essa situação e veio um pouco também na fase de adulta as traições que ela passou, né? Então ela trouxe isso e aí foi trabalhado muito a raiva, né? Mas então, mas aí quando essa traição já na fase adulta, já entra uma questão também. Porque quando a gente fala de traição, isso era de relacionamento ou de amizade? Ela falou que foi as duas, só que ela passou por situações com o esposo, né, onde ela sentiu a rejeição de novo, É. e o abandono, porque ela contava que ele deixava ela para sair e aí vinha, ela se sentia, ela falou, Raquel, eu sentia pânico, eu sentia medo, que eu me sentia abandonada, né? E aí Esse é o ela ponto que sentia, eu quero. eu sentia rejeitada, porque ela falou que pegou uma conversa onde ele falou que ele não era casado, sendo que ele era casado com ela. Então, ela falou que sentiu de novo a rejeição, né? E ela sentiu medo, raiva, e aí foi quando a gente trabalhou essas emoções na descoberta emocional. E casou certinho, né? Porque era medo, raiva e tristeza, né? Sim, é exatamente isso que eu quero trazer, porque a traição na fase adulta, ela pode trazer, não porque é a traição, é a ferida emocional da traição. É o que a mulher sente ao saber que foi traída. É que sensação? Aí vem. Eu atendi um caso uma vez que ela descobriu que estava sendo traída e, nossa, ela fez um movimento muito intenso na vida dela. Ela foi atrás do marido, ela fez um barulho lá na frente do emprego dele. E quando ela acessou esse momento que foi na fase adulta, que a gente estava fazendo na parte de liberação emocional, ela, na hora ali, o que que ela se sentiu? Como ela se sentiu? Ela se sentiu humilhada. Ou seja, aquilo que ela fez, porque ela que fez todo o movimento de ir lá, de fazer o barulho, para validar o quê? Uma ferida emocional que já estava nela. Mas era uma ferida emocional de humilhação, porque ela passou pelo bullying na infância por várias vezes. E é tão interessante que quando a gente começa a ver essa história se repetindo, a experiência na fase adulta não necessariamente seja semelhante à experiência que modelou lá na infância, porque na verdade o que a gente olha é sensações, sentimentos. Então, o sentimento e a sensação que acionou lá na infância pode surgir numa experiência aqui na fase adulta que não tem nada a ver com a experiência que modelou. Nunca é sobre a experiência em si, mas sim como eu me sinto diante dessa experiência. É isso. E por isso a gente tem o tempo todo pedir para essa cliente trabalhar essa questão, né, de sentir o que você sente aí. E aí vocês conseguiram liberar toda essa parte de sensações e Sim, sentimentos. porque ela trouxe exatamente essa sensação, né? Que ela teve também na infância. Então, foi o medo que ela falou que sentiu. Ela falou assim: me deu até crise de pânico, Raquel, porque ela sentiu a rejeição da parte do marido com aquela experiência que ela estava vivendo, né? E ela falou: tô com medo, fiquei com medo dele me deixar, dele me abandonar. Ela falou que sentiu tristeza também e muita raiva, né? Raiva e essas emoções principais, medo de ser deixada, né?
raiva por ele ter falado que ele não era casado, sendo que ele era, né? E tristeza por estar passando por aquela situação, né? Uma vez que ela gostava dele, e ela não Sim. queria E se sentir dependente. quais foram os recursos que já começaram a surgir aí nela? Então, depois que a gente trabalhou essas sessões, né? Ela falou que ela já estava se sentindo melhor. E ela não estava, né? Conforme a gente foi fazendo as sessões, ela falou que não sentia mais medo, que ela estava se sentindo mais segura. Inclusive, ela passou por uma experiência onde a gente teve que parar o processo dela porque a irmã dela ficou doente. E quem tomou a frente de tudo foi ela. Ela ficou com a irmã no CTI, e aí eu estava ali acompanhando, né? E ela falou assim: Raquel, eu tô nesse momento. Só que ela já estava tão diferente, Ju, tão diferente, que ela falou: nem eu tô me conhecendo, porque eu tô tendo atitude, eu tô movendo tudo que eu tenho que mover, eu que tô cuidando do meu pai, da minha mãe, eu que tô tomando as decisões sozinha, né? E eu falei: e aí, o que que você tá gerando de recurso? Ela, Raquel, quando eu me vejo insegura, quando eu tenho que resolver alguma coisa, eu aplico as técnicas de respiração e aí eu consigo pensar melhor. Então, ela falou que ela aplicou muito a técnica da respiração. E os recursos, ela falou que se sentia mais criativa, mais dinâmica, então, ela se sentiu mais forte, que ela falou. Ela falou, ela usou essa palavra. Eu me sinto mais forte, eu consigo, parece que me devolveram a minha segurança de novo, né? E eu falei, nossa, que lindo. Ela falou, eu não sei te explicar, Raquel, eu sei que eu sinto, né? Ela falou, eu sinto um movimento diferente em mim. Eu não sinto medo, eu não me sinto insegura mais. Eu vou lá e eu enfrento a questão, né? Ela falou, até inventei uma palavra. Ela falou assim, eu era muito procrastinadora. Agora eu tô desprocrastinadora. Ela falou assim, né? Porque ela voltou a estudar, né? Os recursos que foi gerados foram tantos, Ju, que ela não tinha sonhos, não tinha planos, né? E a gente trabalhou uma sessão, a última foi do plano de voo, onde ela se viu daquela maneira que ela gostaria, né? E ela falou também, ela trouxe que ela se sentia muito triste porque ela tinha abandonado os estudos, era algo que ela queria voltar, mas ela não se achava capaz de voltar. E Sim, aí, depois dessa sessão, ela falou: Raquel, eu tô me sentindo tão empoderada, foi tanta coisa que mudou na minha vida, que eu falei, nossa. Aí eu falei, faz uma lista, né, das coisas que você era. Ela falou, eu era muito procrastinadora, eu venci isso, eu voltei a estudar, entendeu? Os meus filhos, eles estão diferentes, o ambiente da minha casa mudou. Eu me sinto, ela falou isso, eu me sinto mais forte, é uma força que vem de dentro de mim que eu só consigo sentir, Raquel, eu não consigo explicar muito em palavras. Eu falei, que bom, né? que Então, legal. ela sentia isso. Ela falou que não sentia mais medo. Medo, insegurança. Ela falou que. Eu falei, mas você não sente medo? Ela falou, não sinto mais medo, eu me sinto. É... Ela falou que ela se sente, como eu posso dizer? Ela sente uma força interior agindo, alguma coisa que impulsiona ela, né, a fazer. Falei, então que bom, né, que você está se sentindo assim. Mais Que, forte, mais corajosa, mais confiante. que legal. Agora eu quero entender sobre a reconexão com a natureza feminina, justamente pelo padrão aí, como foi para ela essa sessão e o que veio para ser trabalhado aí. Ju, eu achei muito interessante também. Foi uma das sessões que eu mais gostei. Para você ver, né? Essa questão do pai dela, quando estava na barriga, o pai dela querer ser um menino, influenciou tanto ela que a menarca dela veio aos 17 anos. Nossa, Aos 17 anos. E ela falou que foi horrível, porque foi na escola. Ela ficou com muita vergonha, né, dessa situação, porque ela ficou toda suja, ela teve que ir para casa. Então, a gente trabalhou, né, na reconexão com a natureza feminina, acolhemos ela, né, nessa fase, e isso também fortaleceu muito ela, né, esse olhar e esse acolhimento para a natureza feminina dela também mudou muita coisa. Foi o start que deu nela para ela se olhar, se acolher. Então, ela falou, Raquel, eu me vejo outra nesse sentido de ser mulher, porque quando a gente fez a anamnese, ela tinha muitas crenças, né, sobre ser mulher. Ela falou que não gostava de ser mulher, ela a única coisa que ela gostava em ser mulher foi porque ela era mãe, mas zero energia feminina, ela não se
autocuidava, ela se deixou mesmo, né? Se relacionou. Ela falou, chegou a falar assim: eu não sei nem como eu consegui casar, porque eu não sou nada feminina, Raquel. Eu não sei nem o que meu marido viu em mim. Aí eu falei, nossa, olha isso. E aí, depois dessa sessão, ela foi outra. Ela já veio de brinco, ela já veio de batom. Até elogiei ela, né? Aí ela, olha, eu tô de brinco, tô de batom. Cortou o cabelo, colocou o óculos que ela falou que precisava, fez os exames, né, naturais das mulheres. Ela falou que não olhava para essa parte. E aí ela começou todo esse movimento de olhar para si mesma, de se ver mesmo como mulher, que ela falou que ela não se via, Que né? lindo. E eu achei linda essa parte também, Ju. Esse momento de olhar para a natureza é importante a gente entender que, independente da vida dessa mulher, das escolhas dessa mulher na fase adulta, ela tem que entender que existe uma natureza. E essa natureza tem suas peculiaridades, que a nossa natureza tem, a natureza masculina também tem. E quando eu nego partes, né, ou sei lá, qualquer coisa, eu odeio a menstruação, é negação. Não, não gosto disso, é negação. E quando Uhum. eu tenho uma negação, me diz que ali tem um conflito. E todo e qualquer conflito, com certeza, me desconecta aí do meu potencial. Me impede de viver o meu potencial, que não tem como viver o potencial em fragmentos. Impossível. Então, eu preciso estar íntegra, que é o que o método TPM nos proporciona, para eu poder utilizar os meus potenciais. E o mais importante de tudo, antes de chegar aqui, eu estava pensando, a terapia não soluciona problema. A gente é um ponto tão importante a gente observar, não soluciona problema, não vai resolver os problemas da vida. A terapia gera recursos para com que essa mulher resolva os seus problemas. Quem resolve somos nós, através dos recursos que foram gerados pela terapia. Então, quando eu tenho a consciência e entendo os meus padrões e compreendo que eu preciso mudar, e quando eu libero, dou espaço para que eu possa colocar novas informações, para que eu possa sentir novos sentimentos, né? Tudo isso eu começo a ter recursos para utilizar no meu dia a dia e assim eu resolver os problemas, tomar as atitudes que eu preciso tomar, entrar em contato com alguém que eu preciso entrar para falar o que eu desejo, solucionar um problema de relacionamento, um problema de trabalho. Às vezes acham que a terapia vai fazer o problema desaparecer. E não, terapia não faz problema desaparecer. Não desaparece problema. Assim, isso é importante. Talvez os problemas podem até aumentar para ver se de fato eu estou pronta para resolvê-los. Então, isso é importante. E a partir daí ela vai fazendo o movimento, igual você falou, aconteceu isso e isso, mas ela começou a ir para cima da questão e fazer o que precisa ser feito. E aí as coisas vão acontecer na vida, É. o resultado da vida vai surgindo. E é bonito, né? Porque é sobre isso. Para você, Raquel, o que mais veio de experiência nessa, nesse processo para você? E para ela, o que mais mudou para ela? Para mim, como terapeuta, foi a validação, né, do método, que o método realmente funciona e que gera recursos, porque eu vi isso muito nítido nela, né? O quanto as feridas emocionais limitavam ela, né? Padrões se repetiam e ela se entregou de uma maneira tão linda no processo, que você via o movimento acontecer, né? E até hoje a gente mantém o contato, e ela falou que está fazendo um curso de gestão financeira. Então, eu falei, uau, uma mulher que não tinha nem sonhos. Ela falou, eu não tenho sonhos, né? Eu não sei o que fazer da vida. Voltar a estudar, né? E olhar para ela, essa, essa reconexão que ela fez com ela mesma, né? Através da técnica na sessão de reconexão com a natureza feminina, o acolhimento. Então, é você ver o movimento que o método faz, né? A autocura emocional mesmo. Então, para mim, foi incrível.
ver essa parte, ver o método acontecer, né, na prática ali, no dia a dia. Então, para mim foi mais maravilhoso, né, como experiência, saber que ele funciona. Então, para mim foi essa, para mim essa foi a principal parte, né, saber que o método, e à medida que a gente vai vendo o método acontecer, você vai validando, ele funciona, ele funciona, ele funciona, né? Mas a paciente também tem que estar aberta, isso é muito importante. Entregar. Porque quem é protagonista é a paciente, é ela que faz o processo acontecer. Nós direcionamos. Se ela não se permite, não adianta, não vai funcionar. Não vai funcionar. E não é só o método TPM aqui, é em qualquer que seja o método. Ele não tem abertura, né? O processo terapêutico é autoconhecimento. Se eu não me permito viver e sentir a minha própria história para poder ressignificá-la, não vai resolver, não faz sentido. Então, ela gerou lindos recursos, você Sim, também trouxe isso como validação, e para nós é importante, porque a gente confia, né? Confiar na ferramenta que nós trabalhamos é importante para aumentar a nossa confiança. E é sobre isso. Quanto mais aplica, mais afina o instrumento, quanto mais vivencia, mais você se torna afinada no método TPM. é. É lindo, né, Ju? Eu amo o método TPM. Para mim foi um presente de Deus na minha vida, o método, porque para mim, né, que passei pela aplicabilidade, validei o método primeiro em mim e agora com os pacientes, com os clientes que eu atendo. E, nossa, não tem preço você gerar recursos, né, através do método, e você vê essa mulher fazendo esse movimento, esse autoconhecimento, saindo daquele lugar, né, que ela estava e entrando, né, num novo estado, né, de consciência, fazendo esse movimento, tendo atitudes. Então, ai, não tem preço que pague. É lindo demais ver esse movimento. Ela falou que antes ela sentava e chorava. Hoje ela age, hoje ela tem recursos para agir e enfrentar tudo aquilo que ela antes não conseguia, né? E ela, por fim, ela se mudou de casa de novo e ela falou: Nossa, Raquel, até a mudança da minha casa foi Foi diferente. diferente. Que E legal. aí ela fez muito movimento, Ju, muito movimento, assim, de mudanças. Ela falou, nossa, é tanta coisa, Raquel, é tanto movimento que, nossa, se eu parar aqui para listar, vai ser uma lista grande. Eu falei, que bom. Eu falei, continua, né? Que é muito importante a gente continuar também, O né? processo ele é contínuo, só não pode parar. Você que está assistindo, se fez sentido para você, não esqueça de curtir, dar joinha aí, é importante. Compartilhe essa história, porque não tenho dúvida o quanto, ao escutar uma história de superação, né, inspira e nos traz para o movimento. Traz a consciência, nossa, eu também preciso me cuidar. Eu Sim. também preciso fazer algo por mim. Raquel, quero te agradecer pela oportunidade, tá, de estar aqui conosco, compartilhando essa linda história, enriquecendo ainda mais o nosso repertório, para que possamos transbordar cada vez mais na vida de centenas e milhares de mulheres, e que você possa levar o método TPM aí, ó, para centenas e milhares de mulheres através das suas mãos, tá? Gratidão pelo. Obrigada, Ju, gratidão também. Foi uma honra poder contribuir aqui com as colegas e compartilhar com vocês um pouquinho do que foi o método, né? Não só na minha vida, mas na vida dessa minha paciente. Ah, que Gratidão, lindo. Ju. E você comenta aí o que achou desse estudo de caso de consultório, mais um aí, para aumentar o nosso repertório. E não esqueça de curtir. Se você ainda não segue o canal, aproveita para fazer isso, para estar na próxima semana conosco. Um beijo no coração, gratidão, fique com Deus e até a próxima. Tchau, Tchau, tchau. tchau.